Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde, doutora Lourdes. Dando sequência, então, à nossa entrevista da semana passada sobre educação e autoestima. Gostaria de perguntar para a doutora, então, depois do último nível, o que vem, qual que é a necessidade do adulto, da consciência, após o último nível que a doutora comentou na última entrevista. Sim. Boa tarde, Rosânia, desde a semana passada, é um prazer estar aqui novamente. Tivemos a falar a semana passada sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, que é os níveis das necessidades do ser humano. Então, o último nível, que nós só conseguimos atingir quando temos autoestima e estamos bem fisicamente e a nível de saúde e financeiramente e com amigos, o último nível do desenvolvimento é o nível da realização. E aí o que é que o ser humano quer? O ser humano quer produzir, quer ter obra. Quer fazer algo que ele diga, isto foi eu que fiz. Pode ser um livro, pode ser criar uma escola, pode ser fazer uma universidade sénior para idosos, pode ser fazer uma canção, fazer um quadro, mas ele quer deixar a obra feita. Também está, curiosamente, no último nível da necessidade da realização, é exatamente o ajudar o outro. É muito interessante, ou seja, o ser humano só aí descobre, então, que ao ajudar o outro que é mais feliz. E depois, recentemente, já há vários estudos sobre isso, que é quando nós ajudamos alguém sem segunda intenção, é produzir uma série de substâncias químicas no nosso organismo que nos vão dar prazer. E então nós somos muito mais felizes quando ajudamos os outros. Descobriu-se que isso é fundamental para a felicidade, é ajudar o próximo. E isso está também, então, no último nível de desenvolvimento da pirâmide das necessidades, que é o nível de realização. Então é deixar obra e ajudar os outros. É a fórmula da felicidade. Conforme o estudo, então, a doutora acha que nem todos estão ainda nesse último nível da realização. Não, ainda é uma minoria da sociedade. Porquê? Porque até nós, vamos imaginar, eu até posso nesse momento, vamos expor, nós podemos estar no nível da realização. Vamos imaginar que eu tenho emprego, tenho uma boa família, tenho saúde e estou no nível da realização a ajudar os outros. Mas fico no desemprego. Então, automaticamente, eu deixo cá para baixo, é automático, vou para o nível da segurança, porque se eu não tenho emprego, não tenho condição financeira para me preocupar em ajudar o outro ou deixar uma obra mais desenvolvida, porque tenho contas de água para pagar, da renda, da comida para alimentar a família. Então, isto pode oscilar se quebrar os níveis cá abaixo. Então, nós temos que estar sempre muito lúcidos e estar sempre muito atentos se estamos a cumprir os níveis todos de realização e das necessidades. Não é nada estático, então. Não é garantido, ou seja, vamos supor uma pessoa que ajuda os outros, que é, vamos imaginar, um médico ou um enfermeiro, e que começa a trabalhar 24 horas por dia. Então ele tem o dinheiro, gosta do que faz, está a ajudar os outros, está no topo da pirâmide das necessidades, está satisfeito, mas começa-se a distrair e falha na saúde, começa a falhar, começa a não almoçar ou não jantar e não dormir. Então o que é que acontece? Ele pode adoecer. Se ele adoecer, ele vem cá para baixo para a pirâmide das necessidades e só se vai preocupar com a saúde. Quando nós estamos doentes, nós só nos preocupamos com a saúde. Então estamos no nível básico das necessidades. Então muitos de nós a nível da sociedade ainda estamos ou preocupados com a saúde, ou preocupados em ganhar dinheiro, ou preocupados em que o marido ou a esposa goste dele próprio, ou preocupados com o divórcio, ou preocupados com os filhos, e daí estão muito virados para dentro e ainda não conseguem estar virados para fora, que seria o nível da realização, de ajudar os outros. E esse nível de vir para fora, de ajudar e fazer alguma coisa pelos outros, seria então através da própria necessidade que a pessoa tem de fazer isso. Exatamente. Não é o externo que vai te cobrar isso, é a própria pessoa. Exatamente. A própria pessoa chega a uma altura que diz, se eu já tenho tudo e gosto de mim própria, já tenho tudo, o que é que me falta agora? Então ela própria sente necessidade de dar aquilo que recebeu, ela sente que a vida está-lhe a ser completa, então está na hora de ajudar os outros. Agora, fica muito mais a ganhar se a pessoa for sempre ajudar, não esperar por esse momento, porque também os estudos mostram que quando a pessoa começa a fazer voluntariado, por exemplo, para a depressão, às vezes o melhor para a depressão é, em vez da pessoa ficar em casa, e fazer voluntariado, para onde quiser, desde que seja um sítio que ela goste. Ao fazer voluntariado, ela vai ver outras pessoas, imagina um hospital, crianças com cancro, ela vai ver que há pessoas que estão numa situação bem pior que elas, ela vai gostar de ajudar aquelas crianças e vai sentir-se melhor e vai
Segundo, já está provado quimicamente também, vai-se libertar uma série de substâncias que a vai fazer sentir melhor. Então, ajudar os outros é uma ótima forma também pode ser um meio para chegar a esse nível de realização. Ou seja, a pessoa pode estar numa necessidade, dentro da pirâmide que a doutora disse, dentro da pirâmide nas necessidades, e ao fazer qualquer movimento que não necessariamente seria ela tivesse muito interessada, altruísta de fazer alguma coisa, mas ela vai fazer um voluntariado ou qualquer coisa, ela percebe que por ali há pessoas piores que ela. Então ela começa a liberar o que a doutora disse? Então, o que acontece? Ela perceber que há pessoas piores que ela e ao perceber o prazer de ajudar o outro, de deixar o outro bem, deixar aquela criança que tem cancro satisfeita ou deixar aquele idoso no lar feliz, ou ler uma história em escola para crianças e deixar as crianças mais cultas, ela vai sentir esse prazer e vai se sentir melhor. E o que eu estava a referir é que, a nível de estudos científicos, já está provado que quando nós ajudamos os outros, que há libertações hormonais no nosso organismo, de substâncias, hormonas, que nos fazem sentir melhor e mais satisfeitos. Doutora Lourdes, poderia falar para nós mais um bocado, que foi a doutora referiu na entrevista da semana passada sobre a resiliência. Poderia definir para nós o que é a resiliência e se a resiliência já vem com a pessoa ou se ela desenvolve a resiliência? O que mais indica é que a resiliência já vem com a pessoa. A resiliência o quê? É a capacidade de uma criança ou um adulto num meio adverso, mesmo assim manter-se íntegro e conseguir passar por aquela situação difícil, mantendo a sua saúde física, emocional e psicológica intacta. E ficarem mais fortes. Então temos, por exemplo, o caso de aqueles adultos que em criança foram maltratados, às vezes foram abusados sexualmente, passaram fome e mesmo assim adultos eles conseguiram ter sucesso na vida, ter uma boa profissão, ter uma mulher ou um marido em que vão cuidar bem dessa mulher e desse marido e não vão repetir os padrões que receberam na infância, vão ter filhos onde vão cuidar bem dos filhos e não vão repetir os padrões de abuso que muita gente infelizmente tem, que é repetir os padrões de terem sido abusados ou terem sido maltratados. Eles não vão repetir esses padrões, então eles conseguem ultrapassar isso. Então isso é a resiliência, a capacidade de numa situação adversa a pessoa conseguir ultrapassar essa situação de uma forma mais ou menos íntegra. Claro que ficam mazelas, a pessoa não é um super-herói. Ficam mazelas. Isso muda do dia para a noite. Exatamente. Mas o que indica é que normalmente também houve sempre alguém que fez a diferença na infância. Isso eu faço questão de relembrar. Se a criança cresceu num meio, já tinha referido isto na semana passada, mas é bom relembrar, onde tinham pais que maltratavam e a escola podia não ser das melhores, há sempre lá, descobre-se sempre algo, e se a pessoa virou resiliente, há sempre algum adulto que também mostrou que ela era capaz e que ela era uma excelente pessoa e que ela conseguia mudar esses padrões negativos que estavam à volta dela e tornar-se uma pessoa íntegra. Reforçou então esse traço que ela trazia e que foi a âncora para que ela pudesse sobreviver a todas as adversidades à sua volta, é isso? Até há uma teoria que é exatamente a teoria da âncora, que é aquele tal adulto que nos vai servir de âncora, exatamente, para nos dar a linha orientadora naquela tempestade, daquela infância feita no meio da tempestade, mas temos ali uma orientação e aquele adulto que nós podemos sempre recorrer, ou que nos lembramos, porque às vezes pode ter sido uma professora que passou só um ano com aquela criança, mas ela vai se lembrando da mensagem que aquela professora disse: não, tu mantém-te fiel, tu estuda, tu vai para a universidade, podes estar num ambiente muito complicado, mas vai para a universidade, ou estás num ambiente onde toda a gente rouba à tua volta, mas não roubes. Mantém-te fiel aos teus princípios éticos, que isso depois vai-te ajudar. E a criança vai relembrando isso e vai repetindo esses padrões positivos, apesar de estar num ambiente bastante complexo negativamente. Isso, então, traz a nós, doutora, uma responsabilidade, por exemplo, que nós podemos fazer a diferença realmente onde estamos, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa que não, que estamos ali e não vamos fazer diferença nenhuma. Mas se está comprovado cientificamente que uma pessoa, ela pode influenciar positivamente e mudar a vida da outra, só apenas reforçando alguns traços que ela tem, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Nós não nos podemos desistir. Quem trabalha na área da educação, ou um pai ou uma mãe, não pode desistir das crianças, porque a personalidade ainda não está formada. Nós não podemos estar a dizer que aquela criança é má ou é ruim, quer dizer, ela ainda está a crescer, ela está a aprender, ela só está a repetir comportamentos que ela vê.
Então nós temos que inverter exatamente esse processo e deixar algumas sementes positivas, dizer, não, tu és capaz, tu consegues, tens de te esforçar. Há um esforço na vida, nada é garantido, nós temos de nos esforçar, mas tu és inteligente, tu és uma boa pessoa, acredita em ti, tu consegues, vai em frente. Então é importante deixar estas sementes positivas na criança. Exatamente, e aí qual é as melhores técnicas para aumentar a autoestima? É o elogio. Okay? Tudo o que a criança fizer de bom, nós vamos elogiar. Quando ela faz algo, um comportamento inadequado, que é, por exemplo, bater em alguém, que é os comportamentos que nós devemos chamar a atenção, os comportamentos que colocam em causa a vida ou a saúde de alguém. Se ela bate num colega, se ela agride alguém, nós temos que criticar. Mas outras pequenas coisas no dia-a-dia, às vezes as pessoas criticam demais, porque não estás quieto, não paras na cadeira. Não há necessidade de estar a fazer essas críticas. É preferível ir sempre pelo elogio positivo. Olha aqui este livro tão interessante, tu és tão bom a ler livros, ou és tão bom aqui a fazer o puzzle, ou desenhas tão bem. E a criança vai focando nas coisas positivas que tem e vai enchendo a sua necessidade constante de receber atenção. Que a criança a criança nunca está satisfeita a nível da atenção. Ela tem uma necessidade sempre de receber atenção, receber atenção, receber atenção. O tempo todo. E nós temos que preenchê-la com atenção positiva e não negativa. Eu lembro de uma entrevista que a doutora deu em junho e que falou muito sobre os limites da criança, né? Neste caso também, a autoestima está ligada com esses limites, doutora? É importante colocar limites à criança, ou seja, é importante a criança perceber que os limites dela, ela não pode fazer tudo o que quer. E o que é não fazer tudo o que quer? Ela não pode fazer tudo, excepto algo que faça mal ao corpo dela, ou à saúde dela, ou ao corpo ou à saúde de alguém, ou que vai estragar algum objeto. Esses são os limites. Muitos adultos não têm noção disso, mas as crianças podem fazer uma birra e refilar, mas elas gostam que o adulto levá-la a colocar limites. É sinal de que elas percebem que o adulto está preocupado. Quais são, então, os castigos que a doutora disse, adequados, alguns que os pais podem colocar e que vai ser benéfico para o futuro da criança? E quais são os castigos inadequados que vai prejudicar seriamente o adulto? Então, resumindo, o castigo adequado é a retirada de privilégio, é tirar à criança algo que ela gosta. O que é que ela gosta? Gosta de PlayStation, então ela não vai jogar PlayStation. Ela gosta muito das sobremesas, então ela não vai comer a sobremesa. Ela gosta de televisão, então ela não vai ver televisão. Mas dá-lhe a opção de escolha. Se tu podes bater no teu colega, mas se bateres, não vais ver televisão, não vais jogar PlayStation. Isso é um castigo adequado, é retirar algo que a criança gosta. E não estamos a humilhá-la, não estamos a maltratá-la, não a estamos a obrigar a fazer nada. Isso não vai dar danos nela emocional. E é como nós, né? Se nós podemos trabalhar ou não. Temos um trabalho. Eu posso não ir trabalhar, mas há um castigo que eu não recebo no fim do mês. É tão simples quanto isso. Ninguém me vai humilhar, ninguém me vai maltratar, mas simplesmente eu não recebo no fim do mês. Então a vida é assim, nós estamos a mostrar a lei da causa e efeito. Um castigo inadequado era humilhar a criança ou obrigar a criança a fazer algo que ela vai precisar de fazer mais tarde de uma forma natural. O que seria uma humilhação como exemplo? Por exemplo, maltratar, és sempre a mesma coisa, és mau, lá estás tu a bater no colega, no teu irmão, não prestas para nada, és uma má criança, tu és mau, és ruim. Então, se a criança ouvir isto, ela pensa, bem, se o adulto diz que eu sou ruim, então deve ser verdade. Isso é uma humilhação. Isso é humilhação, exatamente. Então, e a criança vai acreditar que é verdade, porque se dizem que se a minha mãe diz que eu sou ruim, então é porque é verdade, então eu vou continuar a ser ruim, eu vou continuar a bater nos meus colegas. Então não ajuda. Não ajuda. Ou obrigar a criança a fazer algo que ela vai precisar de fazer mais tarde. Então cá está. Se eu obrigar o tal exemplo da cadeira que eu gosto de repetir, porque está a ser usado infelizmente muito nas escolas, vais ter que ficar de castigo quieto na cadeira. Mais tarde, como é que ele vai conseguir ficar em adulto quieto numa cadeira? Se isso era o castigo na infância. E ele nem se lembra, ele vai ser adulto e nem se vai lembrar que em criança o colocavam na cadeira. Mas ele diz, eu não consigo estar quieto, eu não sei, custa-me imenso, não consigo estar quieto. Pois, lá está, era um castigo. E fica tudo no inconsciente, que tudo que nós aprendemos nos primeiros anos de vida, nos primeiros 5 anos, até na barriga da mãe, são as nossas primeiras memórias. Então é a base de muitas vezes a nossa ação no dia-a-dia. Então é bom deixar boas sementes e limites, elogiar e criticar quando é necessário, colocar os limites e elogiar. Eu costumo dizer que é, para cada crítica, 3 elogios ao longo do dia. Então se precisarmos fazer 10 críticas, à criança fazemos, mas estamos a dever 30 elogios. Ok, doutora Lourdes, muito obrigada. Foi muito bom a entrevista com você e esperamos você para uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigada. Até a próxima. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio dos amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, da IAC, Academia Internacional da Consciência, e do programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, também da revista Zen Energy. Muito boa tarde, até o próximo programa.
Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.